Então, irmãos, não é difícil anunciar o Evangelho às pessoas que estão em nossa volta. Primeiro nós temos que conhecer Deus. E para você conhecer Deus, você tem que estudar o Velho Testamento. Você tem que conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, você tem que estudar os Evangelhos. E aí você tem que conhecer a vida da pessoa, né? Assim, que você vai pregar. E você deve, então, abordar, né, as dificuldades, os problemas que ela está enfrentando, que muitas das vezes, por decisões erradas que ela tomou, influenciadas por alguém, confrontá-la e chamá-la a ouvir e obedecer Jesus Cristo. Fazendo isso, né, desafia ela a ler os evangelhos, como nós tivemos que ler para aprender, ela tem que ler para aprender, porque ela vai se tornar uma cristã, um cristão, um discípulo realmente, que vai seguir Jesus. E não uma pessoa que vai ficar sempre dependendo, né, de você para ficar na igreja. Né? Sempre você vai ter que ir na casa dela para buscar ela, não. Ela tem que andar com as próprias pernas delas, né? Então, no capítulo 4 agora, nós vamos continuar a ver as marcas, né, de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, né? Continuando aqui no verso 1 do capítulo 4, falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Qual que é o sentimento que está levando esses homens a agirem? Qual é a força espiritual maligna que está por trás dos sacerdotes, dos saduceus e do capitão do templo? Qual é a força maligna que está por trás da atitude do sacerdote, do capitão do templo e dos saduceus? Ódio. Aqui está ressentimento, está ressentido, né? Porque o ódio é um estado, o ressentimento você fica remoendo o ódio. Então, é uma força espiritual do mal ou não? Né? Eles estão com inveja, ressentido. Por quê? Porque os apóstolos, carpinteiros, assim, pescadores, né, e letrados, estão ensinando o povo. Então, eles não estão muito felizes que não são eles que estão ensinando, é os iletrados apóstolos. Outra coisa é que eles estavam ensinando a ressurreição, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles estão magoados, estão ressentidos. E olha, irmão, quando você começar a anunciar o Evangelho e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, com essa simplicidade que a gente tem tentado transmitir, muita gente vai ficar ressentido, vai achar, por que a Gisele agora está... Não importa, você precisa continuar fazendo, né? Porque muitas pessoas acham que só elas podem fazer, só elas têm... Não, Jesus falou para todo mundo fazer, né? Então, e olha bem, e os prenderam. Começou aí a perseguição, né? A primeira potestade que a igreja vai ter que enfrentar é o judaísmo, uma grande potestade, né? Recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, eles começaram a falar, né, desde a manhã, e ficou no templo, aí teve a cura daquele moço, ele explicou o evangelho, o povo está ouvindo, ele confrontou as pessoas, e o tempo passou. E aí eles prenderam, por isso que levou o capitão do templo, né, um soldado para prendê-lo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, que legal, né? Ele não está descartando as mulheres, mas está falando, a igreja está crescendo, o número de homens estão aumentando. Hoje é o contrário, tem mais mulheres na igreja do que homens, né?
as mulheres estão mais receptivas hoje ao Evangelho do que os homens. Mas aqui, de 3.000, quase, né? Agora quase 5.000 homens. Mas o crescimento vai trazer oposição. Não tenha medo de oposição, irmão. É uma evidência que estamos fazendo a coisa certa, né? Mas a igreja vai enfrentar perseguição quando ela está crescendo em amor, em fé, em sabedoria, em conhecimento, em números. Pessoas vão começar a falar, movidos por ciúmes, movidos por inveja, e você não deve cair nas ciladas de Satanás, deixando que o sentimento ruim de uma pessoa atrapalhe você a prosseguir na sua caminhada, né? E aí ele continua. No dia seguinte, para a gente ver os adversários, né, os inimigos da igreja, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás. Então ainda havia 2 sacerdotes, sumo, né? Acho que é o único momento na história dos judeus que teve 2 sacerdotes, sumo sacerdotes. João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sacerdote. Então, lembro que eles eram incultos, iletrados, eles eram pescadores, homens simples, e eles vão enfrentar a elite de Israel. O sinédrio está lá, os sumos sacerdotes estão lá. Parece que esse João Alexandre, parece que ele era um advogado da lei. Mais tarde a Bíblia fala mais sobre ele. E escribas, que eram os copistas da lei, os anciãos. Então, as autoridades, gente, eles reuniram a nata para confrontar, né, Pedro e João. A história deles começou numa manhã de um dia e passou a noite na prisão e agora está no sinédrio. E eles vão ter que falar. Aí eles perguntam. E pondo-os perante eles, levou Pedro e João, o arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pergunta simples, né? Pedro vai responder. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: olha, Pedro sabe que eles estão movidos por inveja e ciúmes. Mas olha o respeito de Pedro a eles. E a gente precisa aprender a falar com respeito, mesmo aos opositores, mesmo às pessoas que estão contra. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós, todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro não mudou o estilo da pregação dele, né? Ele não falou, foi pelo meu poder, ou pela minha força. Ele falou, quero que vocês saibam que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, vocês conheceram ele, tinha vários Jesus naquele mundo, naquela época, por isso ele fala, o Nazareno, que é o Filho de Deus, né? Que vocês mataram, saiba que Deus o ressuscitou dos mortos, foi em nome dele que este homem, que está entre vós, foi curado. Eu gosto da palavra que eles usaram, vocês estão nos interrogando pelo benefício que fizemos, não fizemos,
benefício feito a um homem. Sempre que Deus fizer o bem a uma pessoa, através de você, pode ter certeza, haverá pessoas que terão ciúmes e inveja. Em vez de olhar para o benefício feito a você e glorificar a Deus, eles vão ter ciúmes. E essas forças espirituais são presentes na vida e no mundo, e nós temos que lutar contra isso. Continuar fazendo bem, continuar servindo, e não deixando que a inveja das pessoas, os sentimentos ruins das pessoas, nos impeça de fazer o que é certo. Temos que continuar. Aí ele continua: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Eles não desrespeitam aqueles homens, mas ele está dizendo: olha as escolhas que vocês fizeram. Vocês crucificaram, vocês o rejeitaram. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Legal isso, não? Eles estão questionando, em nome de quem e com qual poder? Pedro fala: Jesus, os que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Mas quando eles veem a forma de Pedro e João falar, sabendo que eles eram incultos e letrados, né? Provavelmente Pedro, né? João era culto, mas Pedro não, né? Aí eles falam: esses homens estiveram com Jesus. Quando as pessoas olham para nós, quando eu falo olham, não é olhar, né? Andam conosco, elas falam que somos seguidores de Jesus? Ou sai das nossas bocas as mesmas palavras que as pessoas falam, as mesmas ações, atitudes, e as pessoas não vêem nenhuma diferença? Então, eles falam: não, esses homens andaram, porque eles conheciam Jesus, eles que mataram, né? Então eles sabiam quem era Jesus Cristo, e eles entenderam que esses homens estavam com Cristo. E aí, vendo com eles o homem que fora curado, então, a boa obra estava lá, né? Foi legal. O homem curado ficou do lado dos apóstolos. Teve muita coragem de sair do meio do sinédrio e ficar do lado dos apóstolos. E às vezes a gente tem que tomar a decisão de qual lado nós vamos ficar: do lado de Jesus ou do lado das autoridades religiosas, né? Às vezes você vai ter que falar isso com uma pessoa, né, que você está instruindo na verdade, e ela é uma boa pessoa, mas está seguindo uma doutrina totalmente errada. Você vai ter que dizer, talvez usar essa passagem. A princípio, esse homem estava do lado dos anciãos, não do lado, estava junto com os anciãos e autoridades. Mas depois da pregação do Pedro, ele sai e fica do lado dos apóstolos. Então, às vezes a gente vai ter que falar com algumas pessoas, ou você fique com o ensinamento dos apóstolos, ou você fique com os ensinamentos dos líderes religiosos. Mas não dá para ficar no meio termo. Você tem que decidir, né? E talvez mostrar essa passagem. Aí ele continua, né? Quando eles viram o homem perto dos apóstolos, vamos ver o que vai acontecer. Verso 15.
E mandando-os sair do sinédrio, está vendo? Estavam lá no sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Pois na verdade manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, o que foi operado nesse homem? Uma cura milagrosa, né? Ele tinha mais de 40 anos. Esse tem sido o problema, né? Em vez das pessoas verem e louvarem a Deus pela obra de Deus, eles criam um problema por causa da doutrina que eles seguem para rejeitar as obras de Deus. Se Deus curou no sábado, no domingo, que faz? Glória a Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Mas eles pegavam no sábado para perseguir Jesus, né? Então imagina, né, se esses homens tivessem sido sinceros e honestos, eles teriam dito: puxa vida, nós erramos em ter matado Jesus. Olha, esse homem está curado pelo poder de Jesus. E eles teriam convertido a Cristo. Mas o que estava impedindo esses homens de converter, Gisele? O que estava por trás, impedindo eles de converter? Inveja, ciúmes. A inveja cegou eles. E eles não podiam ver o milagre que Jesus fez, não podiam ouvir o que Pedro está pregando. Inveja. O que está impedindo as pessoas de ouvirem o Evangelho? Né? Doutrinas erradas, sentimentos errados, o véu, né, que eu tenho usado essa expressão, né, o véu que é colocar, o véu da religiosidade, os escândalos, né, dos próprios cristãos em geral, impede. E você sabendo que sempre vai ter forças por trás, né, operando para que a palavra não chegue no coração daquela pessoa, como você deve ir falando com as pessoas? Em oração, dependendo de Deus, pedindo: Deus, eu não sei o que está cegando o entendimento dessa pessoa, o coração, abre a mente dela, abre o coração dela, né, me ajude a perceber e para que eu fale com ela, né? São coisas que estão por trás e as pessoas às vezes deixam de ser abençoadas por Deus, porque tem alguma coisa impedindo. Tem que destruir aquilo que está impedindo para que ela possa ouvir. A igreja, quantas vezes, né, o irmão prega, ensina, e a igreja não está ouvindo. Então, tem que orar pela igreja, para que Deus quebre tudo aquilo que está impedindo a igreja de ouvir a palavra, né? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não fala de si mesma, ela fala de Jesus Cristo como Filho de Deus, ela fala com ousadia, intrepidez, coragem,
coisas incríveis acontecem no meio dela, mesmo nos dias de hoje, né? Nós temos visto Deus levantar famílias que estavam coxa, estavam morrendo, e Deus tem levantado essas famílias. Isso é um milagre. Não que nós precisamos de milagre para crer, por isso que acontece, porque cremos, né? Ou seja, Deus tem feito coisas incríveis no nosso meio. Aí versículo 23 vai mostrar que uma igreja cheia do Espírito Santo não se intimida diante das dificuldades, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Lembra que eu tenho falado da gente aprender a contar o que estamos aprendendo com alguém, né? Assim, se as mulheres não cristãs, ao chegassem em casa, contassem para seus maridos o que Deus fez no culto, aí muitos converteriam, né? Se os pais contassem aos filhos o que Deus tem feito, tá vendo? Então, o que eles fazem para animar os irmãos? Só contam o que os anciãos falaram. Ó, os anciãos nos chamaram, nos proibiram de pregar em nome de Jesus, mas nós falamos com ele que nós vamos obedecer a Deus, nós vamos continuar pregando. Aí, olha para você ver o verso 24. Ouvindo isso, unânimes. Quem que está reunido aqui, irmãos? A igreja. Os irmãos, a igreja está reunida. Então eles, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Está vendo? Eles estão citando as Escrituras como autoridade, né, para a sua oração. E falou que Deus tinha dito pelo Espírito a Davi, nosso pai, mas seu servo, Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Ele está citando Salmos 2, se você quiser anotar. Salmos 2. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então se levantaram contra Deus e contra Jesus. O ungido de Deus é Cristo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Olha a oração dos irmãos. Tudo girando em torno da obra de Deus. E da rejeição dos homens, ou da aceitação dos homens. E quando a igreja voltar a orar assim, você vai ver esse prédio desabar. Mas ninguém vai ser morto. Porque Deus vai fazer as colunas desviar da gente. É diferente. Né? Hoje, né, como o Marconi pregou no domingo, estamos orando mais para as coisas da terra do que para as coisas do céu, para as coisas, né, para a igreja crescer, para a igreja amar, para a igreja ser sábia, né? Então, um bom exemplo aqui, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu esqueci, eu pulei o 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios, gente de Israel. Eles só estão contando a história, eles não foram para a escola para aprender, não, fatos, e diante de fatos não tem argumento. Então eles estão, o Herodes falou contra Jesus, Pôncio Pilatos lavou as mãos. A irmã Carol está dizendo que eles conseguiram, né, se levantar contra as autoridades, porque eles conheciam a palavra de Deus e sabiam o que tinha acontecido. Então, quanto mais a gente saber e conhecer a história e conhecer os acontecimentos bíblicos, históricos, né,
a gente vai ter mais coragem de falar e de ensinar. Então, e o único caminho é a leitura constante das Escrituras. Não tem outro caminho, né? Lendo um livro, sabendo tudo que aquele livro fala, depois lendo o outro, aprendendo tudo que aquele outro livro fala, até entender todos, né? Então diz o texto, mas é isso mesmo, viu, irmã? Aí já falou, né, do Herodes, falou do Pilatos, não é Pilates não, viu, gente? É Pilatos. Dos gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que é tua mão e o teu propósito predeterminado. Então Deus já tinha determinado, antes da fundação do mundo, que seu Filho teria que morrer para resgatar-nos dos nossos pecados. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Então, eles reconhecem pelas Escrituras o que está acontecendo, eles pedem a Deus para olhar para os opositores. Olha, senhor, fulano tem criado problemas, o senhor pode tratar com ele? Eu procuro fazer isso com Deus. Suponho que o Brian está criando problemas, dificuldade, eu falo, olha pai, o Brian está fazendo isso, o senhor pode visitar ele? Mas não toma um cafezinho não. Ele vai tentar te lubriar com um cafezinho. Vai lá, senhor, visita ele. Por quê? Porque eu aprendi na Bíblia, olha. Senhor, estão trazendo problemas, fazendo ameaças. Então, concede a nós sabedoria, aqui eles pedem intrepidez, né? Para fazer o quê? Anunciar a palavra. Enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, eles vão fazer 3 coisas diferentes: curas, sinais, prodígios, né? Então, não é só milagres, são coisas diferentes uma coisa da outra, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios Então, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, revista do poder de Deus e sai falando de Jesus, né? Sai falando uma obra que Jesus fez, uma passagem, né, que ele teve aqui na terra. Conte a história da Marta para alguém que está tão ansioso e preocupado e correndo atrás do nada, né, do vento. Conta aquela história. Vou contar uma história da Bíblia para você. Tinha uma senhora, ela chamava Marta, e ela convidou Jesus para ir na casa dela para comer com ele. E Jesus levou os apóstolos, que eram 12 homens, e ela tinha uma irmã chamada Maria, tinha um irmão chamado Lázaro, e enquanto a Maria estava dando atenção a Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, a Marta estava que nem uma doida dentro de casa, fazendo cordeiro assado, pão de queijo, bolo, e, né, porque diz que ela estava fazendo muita coisa, né, ela era uma cozinheira, e aí ela saiu lá da cozinha meio brava, com raiva, foi lá em Jesus, você acredita que ela fez isso? E falou para ele, manda que a minha irmã venha servir comigo. Olha que ousadia da Marta, deu ordem para Jesus. Você acredita? Você fala assim com um amigo que você está conversando. Olha a coragem dela. Só que Jesus olhou bem nos olhos dela, falou, Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa. Uma coisa só basta. Não é isso que está acontecendo com você? Você está preocupado com tantas coisas. Com a faculdade, com o trabalho, com o filho, com a esposa, com o neto, com o que vai acontecer amanhã, se você nem viveu hoje. Você está como a Marta. Então, só uma coisa basta. Viva hoje.
Basta o mal do seu dia, né? Um dia já é demais para cada um de nós, né? Então, vamos viver o hoje. Né? Tá vendo? Você pode pegar uma história, um evento, mas qual evento vai vir na minha mente quando eu estou numa situação bem específica? Aquele que eu já estudei ele, aquele que eu já li, o Espírito Santo vai trazer a minha memória. A Bíblia fala que eu não tenho que preocupar o que eu vou falar, que o Espírito Santo vai me lembrar o que dizer. Vai vir uma história da Bíblia assim, tudo que você conta, é aquilo que vai fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Né? Aí, então, agora vai tocar no assunto aqui, irmão. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Sabe como nós podemos ter um só coração e uma só alma? Eu creio que é estando juntos, orando, como eles oraram. Se eu estou orando pelo reino de Deus, mas o Brian só está orando pelas coisas da terra, nós somos um coração e uma só alma? Não. Eu estou olhando para as coisas da terra, estou buscando o reino de Deus, as coisas de Deus. Então, buscar o reino de Deus, todos nós juntos, e as coisas da terra, Deus vai dar, Deus na hora certa, né? Eu conheço a história de um irmão nosso, que ele era um bom homem, tinha uma grande fazenda de produção agrícola, e o contador dele enganou ele, não pagou os tributos, por isso que a gente está insistindo aí com a questão do INSS, né? E aí o contador não pagou, e ele foi à falência. Aí, para ele não mandar embora os funcionários e manter a fazenda ativa, ele arrendou a fazenda para uma pessoa. Então, com o arrendamento da fazenda, ele conseguiria pagar os funcionários, pagar os impostos devido, só que veio uma tempestade de chuva e arrasou com a fazenda dele. Completamente, acabou tudo. E ele, Deus, eu não estou entendendo. O senhor sabe que não foi por falta de honestidade minha, o contador, para mim estava tudo em ordem, né? Estava tudo certo. E para não perder a fazenda, eu arrendei ela para honrar meus compromissos, tanto com o governo, quanto com as famílias que trabalham para mim. E agora, somando essa chuva e arrasa com tudo, ele estava bem desnorteado, bem sem direção. Só que, pouco tempo depois, chegaram alguns pesquisadores da NASA na fazenda dele. E esse pessoal falou, podemos entrar na sua propriedade? Ele falou, pode, mas por quê? Está tudo arrasado, tudo destruído, tudo... Não, teve uma chuva de pedras preciosas do céu. E pelo nosso radar caiu aqui na sua fazenda. Então, aquelas pedras que tinham muito valor para a NASA, eu não posso dizer que pedra que era, mas era pedra que tinha muito valor para a NASA. Com aquelas pedras, ele pagou a fazenda, pagou os impostos, pagou os funcionários, comprou um micro-ônibus, tipo aqueles ônibus que a família mora junto, e... tipo um trailer, mas um ônibus mesmo, e ele saiu dando testemunho do cuidado de Deus sobre ele, sobre a família dele, em todas as igrejas. Tipo, aqui em Belo Horizonte, onde eles começariam? Ia para uma igreja mais pequena, ficaria lá 6 meses, ajudando aquela igreja, trabalhando, porque ele não precisava mais trabalhar, ele tinha dinheiro suficiente para se manter, cuidar da família e ajudar a igreja. Aí depois de 6 meses ia para outra igreja, e ele passou o resto da vida dele fazendo isso.
Meu irmão, nosso Deus faz chover pedra do céu na sua casa, se quiser. Ué. Aqui em Betim, uma mãe, era a última galinha, irmãos, era a última galinha que ela tinha para matar a fome dos seus filhos. E ela matou. Sabe o que tinha no papo da galinha? Um diamante. Ô irmão, se Deus quiser pôr um diamante no papo de uma galinha, Ele põe. O que você tem com ele? Nada, eu vou glorificar Deus. Então, Deus opera, Deus age, Ele é o Senhor. Né? Na aula do Gate, vocês viram que Deus reinava antes de Israel, durante Israel, antes da igreja, durante a igreja, e vai continuar reinando. Ele é Deus. Ele não está limitado a ninguém, a nada. Não está limitado nem à escrita das escrituras. Porque tem coisas que Ele não nos revelou. As escrituras nos dão o norte, nos mostra o caminho, e nós devemos ser fiéis. Mas Deus é poderoso, né, para fazer. Essa história, né, desse homem com a chuva de meteoro, rodou os Estados Unidos inteiro lá. Era membro das igrejas de Cristo de lá. Né? Então, conheço uma família do Nordeste que vendeu tudo que tinha, comprou esses carros que a pessoa pode morar lá dentro, e está saindo do Brasil, subindo, até vai chegar nos Estados Unidos, subindo pregando o Evangelho, para todos os países da América Central. Está vendo, assim, eles decidiram fazer, e eles estão fazendo. Na atualidade, deve estar em algum país da América Central pregando o Evangelho. Só querer, Deus vai fazer o resto acontecer, né? Aí, diz, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, quem assume a liderança, quem está assumindo, né, a condução, eu não gosto de falar a palavra liderança não, quem está assumindo o pastoreio da igreja, que agora é uma multidão de crentes, os apóstolos. Até então nem tem presbítero na igreja ainda, só mais tarde vai vir os presbíteros. Inclusive eles estão também cuidando da dispensa, não estão? Porque os irmãos vendiam suas propriedades, fazendas, o dinheiro entregava aos apóstolos, e eles iam distribuindo à medida que alguém tinha necessidade. Então, quando eu considero a minha casa, o meu carro, eu não sou essa igreja não. Mas se eu sei que minha casa é para servir meus irmãos, meu carro é para servir Deus, a igreja, meus irmãos, e Deus vê que eu estou usando isso para a glória dele, está certo. Mas se eu uso só para mim, está errado, né? Então, esta é a igreja, né, que nós ansiamos ser, uma igreja onde todos vivem de uma forma a não ter necessidade, porque os que têm recursos suprem as necessidades daqueles. Não está falando de preguiçosos aqui não, só está falando de pessoas que trabalham, mas o que ganham não é suficiente, e outros trabalham e ganham até mais do que o suficiente, e eles doam para ter equilíbrio. Lembra que eu falei que Atos 2 era uma coisa que repetia, que eles vendiam de tempos em tempos, estavam vendendo? Porque nós temos a tendência de acumular coisas, mas de tempos em tempos a gente começar a olhar e desfazer daquelas coisas e usar aquele dinheiro para ajudar outras pessoas, nossa gente, não faltaria nada para ninguém, nada mesmo, né? Imagina se toda a igreja cristã do mundo fizesse isso. Ia ter miseráveis na rua, passando fome? Não,
Mas a igreja parou de fazer isso. Né? E nós temos que restaurar isso em nós. Aí, eu só vou terminar lendo só um pedacinho aqui do capítulo 5, para ver que vai surgir um problema agora, e para a gente terminar, e a gente colocar as coisas em ordem, porque amanhã não vai ter aula, nem depois. Eu queria que você fosse para o capítulo 5, depois a gente volta no verso 1, porque a igreja agora é o quê? Uma multidão. Então eles têm que tomar uma decisão. Onde nós vamos reunir? Onde nós vamos se reunir agora? Na casa de Maria? Não cabe. Como é que vai pôr uma multidão numa casa? E lembrando que as casas de Israel eram pequenas, e normalmente era uma colada na outra, e normalmente tinha tipo um sótão, onde era para o viajante. Eles tinham essa prática de acolher o viajante. Mas no máximo 2, 3 era possível. Então eles têm que ter um espaço onde toda a igreja, toda a assembleia pudesse comparecer. Lembrando que aqui era uma multidão. Ele falou quase 3.000, quase 5.000. Agora eles pararam de contar, Brian, não tem mais jeito não. Agora é uma multidão. E eles tinham um coração só, uma alma só. E é possível, irmãos, a gente ter a mesma linguagem, a mesma alma, o mesmo coração. Primeiro falando as mesmas coisas, com respeito ao reino de Deus, né? Estou falando do reino. Se você quer continuar sendo cruzeirense sofredor, fazer o quê? Né? Se você quiser vir para o gado, nós aceita. Então, pode ser seu time, pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, da política, você pode ter pensamento diferente, não, mas sobre o reino de Deus, todos têm que ter uma só voz, todos têm que falar a mesma coisa, todos. Aí não tem saída para ninguém, todo mundo está falando a mesma coisa, né? Mas com o crescimento da igreja surgiu um problema. Onde nós vamos nos reunir então? Onde nós vamos colocar essa multidão para adorar a Deus? Aí eu só vou terminar, porque para você ver como que eles sempre tomavam decisões juntos. Atos 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos... Então até aqui, somente os apóstolos fazendo milagres e sinais e maravilhas dentro da comunidade. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, só tinha um lugar na área do templo que dava para pôr toda aquela gente, no pórtico de Salomão. E eles decidiram de comum, então eles conversaram sobre o assunto. Não tem como eu ter um comum acordo com você se a gente não conversa, né? Se eu tomo uma decisão é unilateral, então, mas de comum acordo, eles tomaram a decisão de reunir no pórtico de Salomão, que era uma área gigantesca, caberia esta multidão lá, mas olha para você ver que os outros não foram com eles, mas dos restantes, daqueles que não creram em Jesus, ninguém ousava juntar-se a eles. Aí, então você pode ver uma comunidade bem distinta, que algumas pessoas não ousavam unir-se a eles, na região, na área do templo. Você acha que o sacerdote ia lá? O Anás, o Caifás? E os levitas, os cantores, que ainda, seguindo a ordem de Deus, tocavam instrumento de música dentro do templo. Você acha que eles largaram e foram? Não. A não ser que converteram. Aí um ou outro que converteu foi juntar-se ao pórtico de Salomão.
Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Por que estão admirados? Não há necessitado entre eles. Aqueles líderes daquela comunidade não são como os líderes da nossa comunidade. Os líderes da nossa comunidade é o Anás, é o Caifás, é o Sinédrio. E a maioria deles são ricos e querem dinheiro. Mas olha aqueles líderes. Eu não sei se eles usavam o nome apóstolos, né? Eles recebem o dinheiro do povo e devolvem para o povo. E não há nenhum necessitado entre eles. Então, essa é a diferença entre guias ou pastores espirituais e em detrimento dos carnais, né? Os carnais querem coisas para eles, mas os espirituais estão pensando no povo e cuidando do povo e doando a favor do povo, né? E diz, verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como, porque agora, Brian, as mulheres podiam ir para o Porte de Salomão, mas não podia, por exemplo, na estrutura do templo, depois vocês podem pesquisar, tinha um pátio dedicado às mulheres, tinha um pátio dedicado aos homens, então, e não podia misturar. Tinha um pátio dos sacerdotes, tinha um pátio dos levitas, e com pena escrito na parede, pena, morte, não ultrapassa. Então, por isso que eles queriam matar Paulo, porque eles entenderam mais tarde, eles entenderam que Paulo levou um gentio para dentro do templo. A pena é morte mesmo. Só que Paulo não tinha feito isso. Ele estava falsamente acusando Paulo. Então, agora, no pórtico de Salomão, podia ter uma multidão agregados ao Senhor. Então, eles estão agregados, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles, afluía também, seriam curados. Também muita gente das cidades vizinhas, Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, todos eram curados. Todos eram curados. Não era um ou outro, e pessoas que nem podia ter contato pessoal, né, com Pedro, por causa da multidão de crentes, todos eram abençoados e curados, né? Então, no início da igreja, nós temos muitos milagres acontecendo, com o propósito de testificar que o que os apóstolos estavam ensinando era uma nova doutrina, em relação à velha doutrina dos fariseus e escribas, que era a verdade de Deus, que era a doutrina de Cristo, que era o ensinamento de Cristo, era uma coisa nova, que Deus estava edificando, né, as palavras, por isso que havia sinais e milagres. Mas, em vez dos líderes louvarem a Deus, puxa, todo esse povo está sendo abençoado, glória a Deus, eles vão deixar a inveja tomar conta dos seus corações e vão perseguir os apóstolos, né? Agora vamos prender todos eles, todos os apóstolos ficarão presos. Mas eu só quis mostrar que eles tiveram que tomar uma decisão, onde vamos nos reunir agora? E a igreja decidiu, só tem um lugar que cabe todos nós, o pórtico de Salomão, vamos para lá? Aí, de comum acordo, eles agregaram-se ao pórtico de Salomão. Então, você tinha a igreja na área do templo, o pórtico de Salomão é como se fosse, que seria maior do que isso, mas tinha pilares assim também, mas uma área enorme, que seria maior do que o Mineirão que a gente tem.
O Mineirão acho que cabe o quê? 55 mil pessoas? 60? Então, seria uma grande multidão, né? Já pensou se tivéssemos uma igreja só na cidade, que pregando todos os cristãos unidos, e o único lugar que cabe todo esse povo é no Mineirão, e a gente está reunido lá. Glória a Deus. Teria que ter ceia para todas as arquibancadas, né? E suco de uva para ceia. Seria maravilhoso, seria maravilhoso.